Oi, pessoal, bem-vindos a mais uma aula de programação de computadores e neste vídeo nós vamos falar sobre ifs aninhados. Nos vídeos anteriores nós conhecemos a instrução if e que a partir da condição a gente executa uma ou mais instruções. Nesse vídeo a gente vai falar sobre um if, que é uma instrução dentro de uma condição de um if. Tá? Então, você tem um if, tem a lista de instruções, a condição é verdadeira, lá na lista de instruções você vai ter um if também. Então, a gente chama isso de ifs aninhados. Ok? Então, vamos repetir aqui, quando a gente tem um if else, então a gente tem um conjunto de instruções, e esse conjunto de instruções, a gente coloca qualquer instrução válida em Python. Então, aqui eu coloquei instrução 1, instrução 2, instrução 1, instrução 2, instrução 3, 4, 5, 6 no else. Então, são instruções da linguagem Python. O que a gente pode perceber é que uma instrução dessa pode ser um if também. Um if é uma instrução válida em Python. Então, a gente pode ter um if. Então, a gente tem um if dentro de um if. Como a gente fala, if aninhado. Ok? Então, a gente vai ver alguns exemplos do que a gente pode fazer com relação a isso. E antes de ir para os exemplos, reforçar a necessidade da indentação. A indentação, ela diz quais são as instruções que dependem do primeiro if, no caso. Todas essas instruções aqui dependem do primeiro if. E as instruções 2 e 3 aqui, elas dependem da condição 2. Então, elas estão indentadas, além da indentação normal do primeiro if, a indentação para o segundo if. Nesse caso aí, a gente está usando dois espaços como indentação. Ok? Então, um exemplo que a gente pode ver é mostrar o maior de três números. Então, nós temos, se A for maior do que B, então a gente tem a garantia de que o valor armazenado na variável A é maior do que o valor armazenado na variável B. Quando a gente tem essa garantia aqui, então o maior vai ser A, ou então C. Agora, se A for maior do que C, então a gente já sabe, a gente está dentro do if que diz que A é maior do que B. Se A for maior do que C, então A é maior do que B e A também é maior do que C. O resultado é A. Agora, se A for maior do que B, mas aí ele não for maior do que C, o resultado é C. Okay? Então, usando essa lógica, aí a gente consegue construir expressões, comandos mais complexos para determinar se os números, qual é o maior de três números, por exemplo. E a gente tem no else, se A não for maior do que B, então a gente já sabe que B é maior do que A. A não vai ser o maior vai ser B ou C. Okay? Então a gente utilizando essa lógica, consegue construir aí um programa mais complexo. Agora, o que acontece se os três números forem iguais? Se os três números forem iguais, nenhum if vai ser verdadeiro. Se nenhum if vai ser verdadeiro, ele vai mostrar o else do else. E ele vai mostrar o valor que está na variável C. Como os três são iguais, isso não é problema. Tá? Então, tentem entender e construir lógicas usando primeiro esses problemas mais simples. Por exemplo, desenhar a sequência aí de instruções com as condições. A gente desenha desde o início, aqui, então a gente lê os valores, e aí eu tenho uma bifurcação. Se A for maior do que B, ele vai bifurcar para a esquerda. Se A for menor do que B, ele vai bifurcar para a direita. E quando a gente está nesse caminho, a gente já tem a resposta parcial. Então, A maior do que B, a gente está na parte da esquerda. Ok? E aí, a gente desenhando o fluxo de execução, a gente chama isso de grafo de fluxo de controle, ok? A gente encontra aí, baseado nas condições, qual é o caminho que ele segue, todas as instruções que ele vai realizar de fato, ok? Então vamos passar aqui para um último exemplo, antes de terminar o nosso vídeo, que é o quadrante em um ponto no plano cartesiano. A gente tem um plano cartesiano, conceitual, e aí a gente tem coordenada x e coordenada y. E ele pode estar na origem, ele pode estar no primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante, quarto quadrante, ou no eixo X ou no eixo Y. Então a gente tem um monte de opções aí
de condições para realizar, para verificar. Então a gente lê os dois valores, tá? Se x for igual, a gente lê x, a gente lê y, e aí a gente verifica. Se x for igual a zero, quais são as opções que eu tenho? Ó, quando x for igual a zero, então esse trecho de código vai acontecer quando x for igual a zero. Quando x for igual a zero, ele tem duas opções. Ou ele está na origem, e aí y é igual a zero também. Ou, se ele não tiver na origem, ele vai estar em qual eixo? X sendo zero, ele está nesse eixo aqui. Ó. Então, ele vai estar no eixo y. Ele pode estar em qualquer ponto ao longo do eixo y. Menos na origem, porque o y não é igual a zero. Ok? Então, cuidado aí que a inversão desses eixos, às vezes, é comum na hora que a gente está fazendo esse programa. Okay? Agora, se o x não for igual a zero, a gente verifica se o y é igual a zero. Se o y for igual a zero, ele vai estar nesse eixo aqui. Ó. O y é igual a zero e o x pode ser qualquer valor. E a gente sabe que o x não é zero porque ele está no else do x igual a zero. Ok? Então, e depois a gente tem, bom, nem x é igual a zero, nem y é igual a zero. O que é que a gente tem? A gente tem todas as verificações de primeiro quadrante, segundo quadrante, terceiro quadrante e quarto quadrante. Tranquilo? Então, implementem esse programa, façam testes e verifiquem se você consegue fazer de forma diferente. A gente fica por aqui nesse vídeo e no próximo vídeo a gente vai continuar trabalhando com os desvio condicional através do comando dos operadores lógicos. Ok? A gente se encontra no próximo vídeo. Até lá.